Meus irmãos, hoje estamos aqui reunidos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 13, com o título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Esta lição é a última lição desse terceiro trimestre, no dia 27 de setembro de 2020. Sabemos que esse trimestre foi diferenciado, pois repetimos todas as lições do segundo trimestre com outras visões, porque foram outros professores, vendo outras abordagens. E eu me lembro que a palavra do Senhor, ela é algo muito vivo, ele é um organismo vivo. E você, cada vez que você vê um texto na palavra de Deus, aquele texto ele age de forma diferente na sua vida, ele age de maneira diferente. Então, esta lição, embora seja uma lição que nós já vimos no trimestre anterior, nós estamos nesse trimestre revendo, mas está sendo uma bênção, porque nós estamos aprendendo mais e mais ainda com a palavra de Deus. Quisera o Senhor que nós pudéssemos ter a oportunidade de rever as lições passadas. Nesse terceiro trimestre, com a revista alternativa da CPAD, está tratando de uma lição, da década de 90, que está repetindo essa lição. Então, é algo que está acontecendo nos nossos dias excepcionalmente devido a esse problema desta pandemia. Mas hoje nós estaremos estudando essa lição de número 13, que vai falar sobre a batalha espiritual do crente. Nós precisamos aprender que a armadura de Deus, ela nos assegura a vitória no campo de batalha. O mundo hoje é um campo de batalha. É um campo de batalha muito grave, que está atingindo a igreja, e atingindo de uma forma que não é a forma que atingia antigamente, quando existia, as pessoas vinham e atacavam a igreja diretamente, jogavam pedra, pegavam a igreja. A nossa igreja no Brasil hoje, ela está sendo atacada de outras formas, de sutilezas. O mundanismo está entrando dentro da igreja, as coisas do mundo estão vindo para dentro da igreja, e tudo está sendo aceito como verdade, tudo está sendo aceito como sendo certo, sendo que a palavra de Deus nos mostra que não é assim. E na lição de hoje nós vamos aprender a nos defender com as armas, com a armadura de Deus. A armadura de Deus, que aqui representada por Paulo nos Efésios, é uma armadura romana. Mas não quer dizer que nós vamos usar uma armadura romana. Não, nós estamos usando uma alegoria da armadura romana para mostrar como nós devemos nos defender. Defender com tudo que o Senhor tem nos proporcionado. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o sapato que traz boas novas, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus, que também é uma arma de ataque. Então nós vamos estudar sobre isso na lição de hoje, e isso vai nos enriquecer mais e mais, embora, digo novamente, seja uma lição que nós já vimos anteriormente. A lição de número 13, do dia 27 de setembro de 2020, o assunto da lição é a batalha espiritual e as armas do crente. O textuário vai nos dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6 e 11. A verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 6, versículos 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Pedro, escrevendo aos Efésios, ele narra essa história e aí ele vai fazer a alusão à armadura de Deus, a armadura que precisamos utilizar para nos defender do mundo, do inimigo, do diabo e dos seus parceiros. Introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, o soldado de Cristo precisa revestir-se com toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então, nessa lição, nós vamos aprender isso, é o que nós já comentamos. O soldado de Cristo, ele vai aprender a se defender de tudo quanto o inimigo tem feito para ele, tem jogado para ele. E, irmãos, não se engane, o inimigo, ele tem feito tudo que é possível para me derrubar e para te derrubar. Ele faz tudo que é possível para tentar desviar o nosso pé da casa do Senhor. Ele tem feito tudo que é possível para nos tirar da presença do Senhor. Ele não quer que nós estejamos na casa do Senhor. Ele sabe que para ele não tem mais jeito. Ele sabe que para ele tudo já está perdido. Então, qual é a função dele? É tentar eliminar o máximo de pessoas possíveis, tirar o máximo de almas possíveis, porque a intenção dele é roubar, matar e destruir aquilo que o Senhor criou. Então, o que o Senhor criou tão bom, tão bonito, tão belo, que é o ser humano, o inimigo quer destruir. Então, nós precisamos aprender a nos defender. Nós precisamos aprender a estar preparado para os ataques. Quando vier os ataques do inimigo, nós sabemos nos defender e também contra-atacar. O primeiro ponto vai dizer o seguinte: o preparo espiritual do crente para a batalha. O primeiro item vai dizer: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões em toda a força do inimigo. Lucas 10 e 19. Então, nós, meus irmãos, não temos poder, nós não temos forças, nós não temos condição de nada. Todo poder vem do Senhor. Paulo, ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Então, como é que nós conseguimos nos fortalecer no Senhor? Quando nós estamos em comunhão com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos fortalecidos. Eu costumo dizer que o que você alimenta mais, o que você fortalece mais, é o que vai estar mais forte em você. O que é mais forte em você? Será que você tem alimentado mais a carne? Será que tem feito as coisas, tem feito os desejos da carne? Ou será que você tem alimentado o Espírito? Tem feito o que o Senhor tem pedido para você fazer? Tem renovado a sua mente pelo Espírito de Deus? Tem tido uma vida em santidade? É cheio do Espírito Santo? Então, nós precisamos disso e precisamos saber também que conhecer as Escrituras não é necessariamente garantia de força, garantia de que você vai ter força para vencer o inimigo. Conhecer as Escrituras apenas não basta. A gente precisa estar na vontade de Deus. A gente precisa estar em comunhão com Deus. Nós precisamos estar, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo,
em comunhão com Deus, porque quando nós estamos em comunhão com Deus, aí sim nós somos fortalecidos, aí sim nós temos forças, aí sim nós conseguimos vencer, aí sim nós conseguimos ultrapassar até aquilo que a gente imaginava que a gente não poderia ultrapassar. Mas o Senhor, Ele com certeza vai dar essa força. Basta somente que nós estejamos voltados para Ele, obedecendo a Sua palavra. Lembrando que conhecer não é suficiente, mas quando a gente conhece e a gente obedece, então isto é suficiente. Obedecer a palavra de Deus, se voltar para o Senhor, é algo que nos faz estar na presença do Senhor, que nos faz forte na presença do Senhor. E quando os ataques dos inimigos vêm para as nossas vidas, nós conseguimos nos livrar dele através da força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Esta é a palavra-chave. Nós temos que estar fortalecidos. Não adianta só vir para a igreja, não adianta só ler a Bíblia, não adianta nada disso. Isso não é suficiente. Mas se nós estamos fortalecidos no Senhor, se nós nos alimentamos do Senhor, se nós estamos na presença do Senhor, com certeza você vai estar forte, fortalecido. E aí vai ter poder para pisar em serpentes, pisar em escorpiões, esmagar o inimigo. Fazer isso, porque o Senhor nos garante isso. Mas para isso, nós precisamos estar dentro da vontade de Deus. O segundo item vai dizer assim: vigilante em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Este clamor deve ser acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Então, meus queridos, o segundo item ele vai falar sobre a oração e súplica. Para que nós possamos nos fortalecer no Senhor, nos revestir de toda a força do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos, como base, estar em oração. Conhecimento, conhecer a palavra de Deus e orar. Então, quando nós estamos fazendo assim, nós estamos alimentando o que, Clássico? O Espírito. E quando nós estamos alimentando o Espírito, nós estamos nos fortalecendo no Senhor. E aí, quando o inimigo nos atacar, quando o inimigo vier tentar nos atacar, o que vai acontecer? Nós vamos ter força para nos defender. A prática da oração é algo que foi ensinado pelo Senhor Jesus. Muitas vezes, incontáveis vezes, o Senhor saiu, deixava os discípulos em algum lugar e ia mais à frente para orar. E o Senhor orava constantemente. Ele estava sempre em oração. Então é uma prática que nós precisamos ter, porque a oração ela é uma arma espiritual. Então quando a gente está coberto pela oração, ainda que o inimigo tenha planejado alguma coisa para as nossas vidas, quando nós estamos guardados e protegidos debaixo da oração, a oração nos protege, ela nos guarda, ela faz com que nós não estejamos à mercê, ou não tenhamos pontos fracos para que o inimigo possa nos atacar. Nós precisamos estar sempre guardado pela oração. E nós temos que aprender que estar sempre vigiando em oração e súplicas. Então, em todo momento que nós estivermos, que nós precisarmos, que nós estamos pensando em alguma coisa, nós devemos estar orando, pedindo a Deus que nos guarde, pedindo a Deus que nos proteja, pedindo a Deus que nos dê livramento, pedindo a Deus que vá na nossa frente, pedindo a Deus que não ocorra nenhum problema. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente está nesse momento de oração, está segurando aqui em oração e acontece alguma coisa lá na frente, a gente não sabe o que queria dizer, mas só o Senhor sabe que talvez se você não estivesse em oração, talvez se você não estivesse coberto pela arma espiritual que é a oração, você naquele momento poderia ter sofrido um acidente, poderia ter passado por um problema, poderia ter dado algo muito terrível. Mas eu gosto sempre de dizer que tudo aquilo que dá errado na minha vida é porque o Senhor está me guardando, é porque o Senhor está me protegendo. Pense nisso, pense que quando a gente está em oração e a gente pede assim: Senhor, faça a tua vontade na minha vida,
Faz, Senhor, aquilo que é melhor para mim. Não é o que eu acho que é melhor para mim, é o que é melhor para mim, aquilo que tu sabes que é melhor para mim. E aí quando a gente faz uma oração assim, meus irmãos, às vezes as coisas não dão certo. Você faz um plano, faz outro, e os planos não dão certo. Mas não dão certo por quê? Porque aquilo não é o melhor para você, aquilo é o que você acha que é melhor para você, mas o Senhor não é. Interessante que tem um versículo lá no livro dos Salmos que vai dizer, não lembro agora se é Salmos ou se é Provérbios, mas ele vai dizer o seguinte: há caminhos que para o homem parece bom, mas o final deste caminho é morte. Interessante, você vai num caminho aqui achando que aquele caminho é bom, mas quando você chega no final daquele caminho, não é um caminho auspicioso, não é um caminho bom, não é um caminho que ele leva a lugar nenhum. Mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece o caminho do começo até o fim, e Ele vai te colocar apenas nos caminhos corretos, desde que você esteja debaixo da oração, sempre vigiando, sempre orando e sempre suplicando ao Senhor a bênção divina dele. No segundo ponto, ele vai falar o seguinte: conhecendo o campo da batalha espiritual. O primeiro item vai dizer: as astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo, versículos 6 e 11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são confundir, deturpar as escrituras, difamar e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologia anticristã. Isso daí são as astúcias do diabo. Mas antes disso eu quero falar um pouquinho sobre a armadilha. O diabo ele tem preparado para nós, para mim e para você, armadilhas, ciladas, laço, o nome que você queira dar, mina, qualquer coisa. Agora, o interessante de nós sabermos, meus irmãos, é que essas armadilhas que o diabo prepara para nós não é uma coisa feia. Por exemplo, você vê uma armadilha de caçar urso. É um negócio aberto assim, que tem um dispositivo no meio, que quando o urso pisa, ela se fecha e prende o urso. Então ela é algo feia, que o caçador precisa esconder ela ali, para que ela fique escondida. Uma armadura existe uma armadilha também que é feita, que cava-se um buraco, e aí dentro desse buraco põe estacas, para quando o animal passar por cima ele cair e furar nas estacas. Só que quando o diabo vai preparar uma armadilha para mim e para você, o que ele faz? Ele vai pegar aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais gosta de saborear, de ver, de provar, de ter, de alguma coisa assim. E ele vai dizer para você: por que você não tem? Por que você ainda não foi capaz? Por que Deus ainda não te deu? E começa a colocar isso na sua cabeça, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas astúcias dele, mas ele começa a fazer isso. E isto é que é a armadilha. Às vezes a pessoa está num momento tão fraco, tão frágil, que não está coberto pela oração, que eu falei ainda há pouco, e aí ela começa a escutar a voz do diabo. E aí ele vê uma coisa que ele queria muito, assim, num lugar onde ninguém viu ali, ele está vendo, só que aquela coisa ali tem um dono. E aí a pessoa, o diabo usa aquele bem, aquela coisa como armadilha, e a pessoa vai lá e pega, e com isso a pessoa acaba se afastando de Deus, porque, meu Deus, eu fiz uma coisa errada, mas eu queria tanto, e não sei o quê. E isso faz com que a pessoa se afaste de Deus. Mas aí nós precisamos ter cuidado com as armadilhas. Nós precisamos estar nos defendendo dessas armadilhas. E como é que nós nos defendemos? Com a prática da oração. A prática da oração é a arma espiritual contra as armadilhas do diabo. E aí quando ele vem nos atacar quando ele vem jogar essas armadilhas para tentar nos pegar, ele simplesmente, você não vai pegar. E esse tipo de armadilha, eu me lembrei agora, um anzol, onde o pescador coloca uma isca neste anzol, uma isca atrativa, uma isca que chame a atenção daquele peixe,
e aquele peixe, como vê aquela isca ali de uma forma tão fácil, tão boa, ele vai lá e pega a isca. E aí o anzol fisga esse peixe é arrastado para fora. Então, da mesma forma é o crente. Se o crente não tiver cuidado, o inimigo vai lançar armadilhas, e essas armadilhas vão vir como uma isca linda e maravilhosa, perfeita para o que eu estava precisando. Mas no final é morte. No final deste caminho é morte. Mas falando sobre as astúcias, sobre alguma das astúcias do diabo, a primeira é confundir a mentira com a verdade. Gênesis 3, 4 e 5. Esse episódio vai falar de quando o inimigo chega para Eva e diz para Eva: é certo que se você comer, Deus, primeiro ele começa dizendo assim, começando de novo. Ele vai dizer assim: é verdade que o Senhor disse que vocês não podem comer de nada do jardim? Olha só a astúcia do inimigo. Ele começa dizendo uma mentira. Ele conta uma mentira para que você conte uma verdade. Então ele diz: é verdade que vocês não podem comer nada do jardim? Aí Eva diz: não, podemos sim. Nós só não podemos comer desta árvore. Ah, entendi. Então vocês podem comer de tudo, mas não podem comer dessa árvore. Porque certamente quando vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então ele distorce de uma forma para que traga o interesse da pessoa. E aí o interesse da pessoa vem para aquela situação. E aí ocasiona o que ocasionou com Eva, que comeu daquela fruta, deu ao marido, o marido comeu e foi a ruína da humanidade lá no jardim. Mas ele procura fazer isso, ele procura enganar as nossas vidas. Então, quando algo vem fácil demais, desconfie. Quando tiver alguma coisa que é muito bom, desconfie. Procure sempre a verdade. Procure sempre buscar na palavra de Deus a confirmação de tudo aquilo que você precisa. 2. Ele deturpa as escrituras, né? Mateus 4 e 6. Ele vai estar falando de Jesus, quando Jesus na tentação, quando ele diz assim: se atira daqui porque está escrito que aos seus anjos dará ordem. Então está escrito realmente. Mas também está escrito que não tentarás ser o teu Deus. E o que quer dizer isso aqui usa as escrituras de forma deturpada, tentando enganar o povo. E aí nós temos que ter cuidado com isso, porque o que isso tem acontecido? Isso tem acontecido no nosso meio, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, dentro da igreja. Isso já tem acontecido. As pessoas dentro da igreja estão deturpando a palavra de Deus, moldando a palavra de Deus à sua necessidade. Meus queridos, nós temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é forte, ela é que nem uma espada que vai lá na sua alma, vai dividindo bem direitinho o que tem que dividir. Nós devemos ter cuidado com as pessoas que tentam deturpar a palavra de Deus, dissimular e induzir a dissimulação. O inimigo das nossas vidas, ele quer se parecer com os crentes. Na verdade, ele se faz parecer com os crentes. Para quê, Clésio? Para enganar os crentes. Ele faz se parecer com os crentes para enganar os crentes. Então, ele é dissimulado. E ainda induz os outros a serem dissimulados também. Muitas vezes a gente encontra em muitas igrejas no nosso meio, onde as pessoas ficam induzindo as pessoas a fazerem coisas que normalmente elas não fariam. Isso é o diabo utilizando das pessoas para ser dissimulado e para dissimular as outras pessoas. Fazer falsos sinais, né? A palavra de Deus ela já vai dizer que, se possível, enganaria até os santos. Fazer acusações, a acusação é função primordial dele, ele é acusador. Ainda que você não tenha com quem ser acusado, ele inventa uma acusação. Eu lembro de nossa próxima lição, nós vamos falar sobre Jó. E aí eu lembro que quando ele chega lá perante Deus para falar de Jó, ele não tinha do que acusar Jó. Então ele diz o quê? Mas também tu deu tudo para ele, né? Aí
começa todo o desenvolvimento da história de Jó. Então ele procura algo para tentar destruir as nossas vidas, as vidas do crente. Então nós precisamos estar sempre na prática da oração, para ter essa arma do nosso lado. Semear incredulidade. Isso daqui também é outra profissão do diabo, né? Porque quando o que ele quer fazer é provar que Deus não faz nada daquilo. Eu lembro, quando eu vejo isso aqui, eu lembro muito do tempo de Jesus, aquelas pessoas que não acreditavam em Jesus, embora vissem os milagres, embora ouvissem a palavra dele, ouvissem o que ele falava, ouvisse que era diferente, mas era algo mais importante do que o que estava escrito na lei, mas ainda assim não acreditavam nele. Então o diabo, ele fazia isso, ele pegava essas pessoas e ficava semeando a incredulidade nelas, se aproveitando de todos aqueles que não queriam se aproximar de Deus, promover ideologia anticristã. Também é algo que ele procura colocar no meio do povo, né? Tudo aquilo que é contra Deus. Hoje em dia, nós vivemos numa época onde as coisas que são contra Deus que são as corretas. As coisas que são a favor de Deus não são as corretas. Mas uma coisa é certa, que nós sabemos, que nós temos a certeza, que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos nos revestir nele, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, nós precisamos ter força em Deus, porque quando nós temos força em Deus, nós vencemos todas essas ciladas, todas essas armadilhas, todas essas astúcias que o diabo tem preparado para nós vamos vencer, porque é no Senhor, é em Deus que nós conseguimos tudo isso. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Então, estejamos revestidos da armadura de Deus para vencer as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo. O diabo, ele bota muitas armadilhas, muitas ciladas para as nossas vidas, mas nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus para vencer todas elas. No segundo item vai falar o seguinte: o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de uma luta contra o ser humano, mas contra o reino das trevas das regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nesta metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então, meus queridos, a nossa luta, a nossa batalha não é contra carne e sangue. Não é uma pessoa batalhando contra outra pessoa. A nossa luta, ela não é uma luta física. Eu não vou lutar contra uma outra pessoa, como os gladiadores faziam antigamente, como as gangues fazem hoje em dia, onde uns ficam brigando com os outros. A nossa luta é no mundo espiritual. A nossa luta é através da oração. A nossa luta é através do estudo da palavra. A nossa luta, nós temos que nos fortalecer na palavra, na oração, porque o mundo espiritual, ele vem lutar contra nós. Então, o campo de batalha do soldado, nós que somos soldados, é espiritual. Então a nossa batalha, a nossa luta, ela não vai se dar aqui. Eu não vou estar na igreja falando a palavra de Deus e lutando contra o diabo, não. Essa luta contra o diabo, ela vai se dar no movimento espiritual, em algo aonde a gente não consegue ver, mas aonde a gente consegue sentir. Então nós precisamos estar sempre na prática da oração, porque é uma arma indispensável. Nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus, porque essa armadura vai nos proteger em todo momento, em toda hora, em todo instante, de estarmos sempre nos defendendo do inimigo, de tudo aquilo que o inimigo joga para nós, de tudo aquilo que ele faz com nós. Muitas vezes o inimigo, ele atiça a nossa própria casa. Dentro de casa, o inimigo usa as pessoas, usa às vezes até os animais
para nos atacar, para nos ferir, para tentar nos ferir, porque a nossa batalha, o campo de batalha, o conflito aonde nós vamos travar esta guerra é espiritual, é algo que está acima desse plano terrestre, é algo que está no espírito, é algo que não fica aqui, mas não se engane, o inimigo ataca você de tal forma que lhe derruba fisicamente, que lhe derruba aqui nessa terra, que vai fazer com que esse ataque ele nos derruba, tanto individualmente como coletivamente. Nós temos que proteger a nossa vida e proteger a vida da nossa coletividade, da nossa igreja, do nosso órgão religioso. Nós precisamos batalhar, nós precisamos lutar. E como é que nós fazemos isso? Oração, jejum, estudo da palavra, isso tudo são armas que nós utilizamos para vencer as ciladas do inimigo. O terceiro item vai falar as agências da potestade do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas desses séculos e hortes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por três aspectos. Eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestade indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. Então, esses inimigos, esses seres, eles são poderosos. Eles são poderosos porque eles são anjos caídos que controlam outros anjos caídos. E eles vão lutar contra as nossas vidas, com tudo que eles têm, com toda a força, com tudo que eles podem obter. Eles vão usar você, eles vão querer usar você, eles vão querer usar os seus familiares, eles vão querer usar seus amigos, o seu chefe do trabalho, eles vão querer usar tudo para tentar te destruir. Mas você tem que se revestir e se fortalecer no Senhor. Se fortaleça no Senhor, que fortalecidos no Senhor nós podemos podemos vencer esses poderosos inimigos. Eles são malignos, esses inimigos também são malignos. Esses agentes formam as hortes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Então, essa luta que é espiritual, que o campo de batalha é espiritual, que são nas regiões celestes, essa luta é dada com esses inimigos. E esses inimigos são poderosos, são malignos, demônios que empregam tudo que puder para tentar nos destruir, para tentar fazer com que nós nos viremos para o mal. E finalmente eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Então os inimigos de Deus, o ponto principal, o foco principal deles é destruir a igreja. Tentaram destruir Jesus, mas não deu certo, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e subiu aos céus. E como ele ressuscitou e subiu aos céus, agora eles querem destruir a igreja do Senhor que ficou na terra, tentando destruir. Então, cada um que perde a batalha para esses inimigos, para cada um que perde essa batalha, eles comemoram, porque é algo que é um passo a mais para destruir a igreja do Senhor, para tentar destruir a casa de Deus. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e demônio. Então, apesar de tudo isso, apesar deles serem poderosos, apesar deles serem malignos, apesar deles serem astutos, ainda assim a igreja é exortada a não temer. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo. Batalhe pelo Senhor, procure batalhar, procure lutar pelo Senhor, porque o Senhor, ele é poderoso, ele está acima de todo o mal, ele está acima de todo o demônio, de toda potestade, de todo poder, de tronos, de tudo. Ele está acima de tudo.
Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que pode todas as coisas, Ele é o Deus que faz tudo. Amém? O terceiro ponto, nós vamos falar sobre as armas espirituais indispensáveis para o crente. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem militar, é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo romano panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, revestir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Interessante sobre isso aqui, falando sobre a armadura de Deus, que Paulo, quando ele vai comentar sobre a armadura de Deus, sobre a questão da armadura, o que ele faz? Ele faz uma alegoria, onde ele pega uma armadura de um romano, que o romano é uma pessoa que escravizou o povo judeu, destruiu o povo judeu, tentou destruir, na verdade, não destruiu, mas tentou destruir o povo judeu, fez e aconteceu. Mas o que Paulo tinha naquela época de referência sobre a armadura? Era a armadura do soldado romano. Então, ele pega essa armadura e mostra como é que faz. Eu já ouvi pessoas falar que não se deve fazer comparação com a armadura do Império Romano, mas, meu querido, isso é apenas uma figura, é apenas uma linguagem, é só uma alegoria, é só para mostrar como seria. Então, quando nós lutamos com as armas de Deus, a armadura de Deus para as nossas vidas, ela está baseada na oração, na verdade, na retidão. Desculpem. Na retidão, na verdade. As armas de Deus, elas estão baseadas na verdade, na retidão, na fé, na salvação, na palavra, na justiça. Então, as armas de Deus, elas estão baseadas nisso. Elas estão baseadas em coisas de Deus. A arma de Deus não quer dizer que o romano vestia era a armadura de Deus. Não, não era. Ali ficou só uma alegoria, só para demonstrar para as pessoas como seria essa armadura. Mas essa armadura seria substituída no cinto pela verdade, a couraça pela retidão, pela justiça, o escudo pela fé, capacete da salvação, e espada seria a palavra de Deus. A palavra de Deus que tanto serve para defender, como também serve para atacar. Então nós precisamos ter isso em mente, que a armadura de Deus está dentro da sua palavra, a armadura de Deus está dentro da oração, dentro do jejum. A armadura de Deus é isso. As armas indispensáveis de defesa, Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponível para o soldado do Senhor. Primeiro, cingidos vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, quando ele fala dos cingidos lombos com a verdade, ele está falando da verdade na doutrina, da verdade no ensinamento, da verdade da palavra de Deus. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, quando a couraça da justiça vai representar a justiça de Cristo. É interessante que a justiça de Cristo, ela é superior à nossa justiça, porque o Senhor, ele diz assim: você precisa dar outra face. Se alguém disser para você caminhar uma milha com ele, caminhe 2. Se alguém precisa te pedir a capa dele, também a túnica. Então, Deus ensinou para nós que a justiça dele é superior, que ele é justo e que ele irá julgar com justiça tudo que nós fizemos, tudo que nós passamos. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, confeccionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza do Evangelho, proporciona a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo.
Então, a firmeza, os calçados pés da preparação, fala da firmeza, que o Evangelho de Cristo precisa estar firme, que o Evangelho de Cristo precisa estar bem pregado, que o Evangelho de Cristo precisa estar pronto para toda e qualquer situação. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Então, o escudo, ele demonstra a fé inabalável em Deus, e ele serve para proteger do que, Clésio? Ele para proteger da calúnia, para proteger do falatório, para proteger daquilo que vem para lhe machucar, para lhe ferir. Então, quando você está com o escudo da fé, você consegue se proteger. E se alguém vier falar mal de você, ou se alguém vier fazer com o escudo da fé, você se defende disso. Você se defende de toda coisa. Se o inimigo das nossas vidas tentar alguma coisa contra você, jogar alguma coisa, algum dardo, alguma seta, você conseguirá se defender. Capacete da salvação. Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Então, o capacete, ele vem falar justamente de salvação. Salvação essa que é a nossa certeza. Se nós, como crentes, não temos certeza da salvação, estamos perdendo tempo. Precisamos ter, queridos, certeza de que o Senhor está nos preparando para nos levar aos céus, para nos levar a um lugar melhor, para estarmos na sua presença. O capacete da salvação, e com isso a gente conclui. Cadê? Terceiro item, a indispensável arma ofensiva. Nós vimos até agora as armas de defesa, e agora nós vamos ver também uma arma que, além de defesa, é também de ataque. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir à cilada do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, a espada da justiça, ela serve tanto para nos defender, como para nos atacar. E o interessante, o comentarista ele diz o seguinte: é algo que significa combate pessoal. Pessoal quer dizer que é você, sou eu. Nós temos que ter a nossa espada para lutar diariamente. E o combate acontece corpo a corpo, próximo. A espada é curta, porque justamente para acontecer é um combate que é próximo. Então nós temos que ter cuidado, porque nós precisamos nos defender e também nos atacar. E também atacar. E a espada ela é identificada como a palavra de Deus. A palavra de Deus que nós espalhamos pelo mundo, que nós usamos para derrubar os inimigos nas nossas vidas, e principalmente quando o diabo nos ataca, nós conseguimos nos livrar através da sua palavra, através da palavra de Deus. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Então, as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques da treva e os ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Meu querido, nós precisamos estar fortes, resistindo o inimigo, resistindo ele em Cristo, na fé, na palavra, na verdade, revestido com toda a armadura de Deus. E fazendo isso,
nós permaneceremos inabaláveis, nós continuaremos na presença do Senhor, nós iremos estar sempre na presença do Senhor, agora e também no porvir, quando o Senhor vier nos buscar. Amém? A conclusão vai dizer o seguinte: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser submetidos. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus. Amém? Então, nós temos tudo que precisamos para vencer o inimigo das nossas vidas. Basta tão somente que nós estejamos dispostos, que nós estejamos fortalecidos, que nós estejamos sempre, sempre, sempre na presença de Deus, usando as armas que Ele tem nos dado, usando a oração, usando o jejum, usando a fé, a coragem, usando a palavra de Deus, usando a justiça de Deus para as nossas vidas. Façamos assim e nós seremos mais do que vencedores pela palavra de Deus. Amém, meu querido? Queremos agradecer pelo final de mais um trimestre. Esse trimestre que nós estamos encerrando hoje, ele será... Sabemos que estas aulas que foram todas gravadas serão uma bênção na minha vida, uma bênção na sua vida, e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que você seja um crente fiel, fortalecido na palavra de Deus, e que você permaneça fiel até o fim, porque o Senhor te garantirá a vitória. Amém?